Olá, pessoal. Eu sou a pastora Rosângela Donato, da Igreja Metodista Central em Muriaé. E é um prazer estar com vocês nesse evento tão precioso, falando ao coração de mulheres, desafiando você a ser inspirada pelo Senhor, desafiando o seu coração a crer no projeto de Deus com a sua vida. Deus ungindo você, Deus escolhendo você, Deus enviando você para cumprir a sua missão. E eu quero agradecer carinhosamente a Júlia, que me convidou para estar nesse tempo compartilhando a palavra com vocês. E compartilhando a palavra com vocês nesse tempo, eu quero trazer à sua memória algumas histórias que me inspiram. Algumas mulheres que marcaram o seu tempo, marcaram a sua geração. E eu quero convidar você a pensar no movimento de Deus na vida dessas mulheres. E como que essas mulheres podem desafiar você a experimentar o que Deus tem para você. A primeira história que eu quero trazer à sua memória é a história de Rebeca, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 15 a 51. Eu não vou ler o texto com você, mas eu vou relatar um pouco da história ao seu coração. Se Rebeca falasse hoje, se Rebeca fosse a preletora dessa conferência, o que Rebeca estaria ministrando ao seu coração? Eu acredito, olhando para a sua história, se a Rebeca estivesse nessa conferência ministrando ao seu coração nesse dia, ela iria dizer a você: sirva os outros com coração generoso. Falar de generosidade é um grande desafio, porque falar de generosidade é falar de entrega, é falar de gratidão, é falar de disponibilidade, é falar de obediência, é falar de confiança. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro mulheres cheias do Espírito. E mulheres cheias do Espírito são mulheres determinadas, são mulheres perseverantes, são mulheres que ousaram estar à frente do seu tempo e responderam o desafio da sua geração. E eu e você somos convidadas para esse tempo sermos mulheres à frente do nosso tempo, ouvindo o Senhor, experimentando o Senhor e respondendo ao Senhor. Mas retornando à história de Rebeca, nós sabemos muito bem que Rebeca foi a escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac. Mas quando o servo de Abraão saiu da sua terra, ou da terra de Abraão, em busca da esposa para Isaac, ele saiu com temor, porque ele estava indo buscar a esposa para o filho do seu senhor. E no temor que pesava no seu coração, ele fez um acordo com Deus. E no acordo que ele fez com Deus, ele disse o seguinte: Deus, a jovem que me oferecer água, a jovem que oferecer água aos meus camelos, essa será a senha, ou essa será a forma para que eu possa compreender que é a escolhida, que é aquela que o Senhor deseja que eu fale ao coração para levá-la para o filho do meu Senhor. E a palavra vai nos dizer que ele chega à cidade que Rebeca habitava e ele vai para o local comum onde ele podia encontrar água para ele mesmo, água para os seus animais, e ele senta ali e fica aguardando. E a palavra vai dizer que Rebeca sai para cumprir as suas tarefas diárias. E ela vai e encontra com esse servo. E ao encontrar com esse servo, ela oferece água para ele. E ela oferece água para os seus camelos. Só que a palavra retrata para nós algo que eu quero chamar a sua atenção. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que esse servo tinha 10 camelos. E tendo 10 camelos, o desafio de servir aquele homem
servindo os seus animais se tornava algo desafiador. Vamos pensar que cada camelo bebesse 60 litros de água. Se isso fosse uma realidade e Rebeca tivesse um cântaro ou um vaso com 10 litros de água, olha bem o desafio que ela teria que responder. Ela teria que dar 60 viagens do local que os camelos estavam acampados até o poço, trazendo água e servindo. Se ela gastasse 3 minutos nessa caminhada do lugar onde os camelos estavam acampados até o poço de água, ela iria gastar em torno de 3 horas. 3 horas indo e vindo. E aquele moço observando o seu movimento, a sua disponibilidade, sem dar uma palavra. Então, se Rebeca estivesse conosco nessa conferência, ela iria dizer a vocês o seguinte: sirva os outros com generosidade, sirva com despreendimento, sirva sem expectativa de retorno. Porque quando você estiver nesse movimento, servindo os outros, sem expectativa de retorno, o seu coração será surpreendido pela mão do Eterno, pela mão do Poderoso, pela mão daquele que tem o poder de criar, o poder de fazer novo, o poder de escolher, o poder de renovar e o poder de abençoar. Quando eu olho para essa palavra, então eu encontro Rebeca servindo sem saber o que iria acontecer. Eu encontro Rebeca servindo não só com generosidade, mas com alegria e com desprendimento. Então eu quero desafiar você a servir os outros com generosidade. E se Rebeca estivesse falando com você hoje, ela estaria dizendo: seja generosa, sirva as pessoas, estenda suas mãos, supre necessidades, abençoe aqueles que estão à sua volta, porque você será surpreendida pelo amor, pela bondade e pela generosidade do Senhor. Não encontramos apenas Rebeca, que me inspira, mas eu também encontro Esther, uma mulher brilhante. E se Esther estivesse conosco nessa conferência e pudesse dizer alguma coisa, ela iria dizer assim: Deus tem um plano na sua vida. E se Esther estivesse aqui dizendo a você que Deus tem um plano na sua vida, ela iria dizer o seguinte: que tem tempo certo para as coisas acontecerem. E que muitas vezes, quando Deus quer usar a mim, quando Deus quer usar você, a impressão que temos é que nada diferente está acontecendo. É que as coisas estão seguindo a rotina normal. Só que se nós olharmos para essa palavra, nós vamos ver que, independente se você está seguindo a sua rotina normal, Deus tem um plano na sua vida. E Deus quer fazer o extraordinário acontecer no seu coração. Quando nós olhamos para Rebeca, nós encontramos Rebeca seguindo a rotina normal. E nessa rotina normal acontece algo diferente quando ela é desafiada a enxergar o outro. Quando nós estamos olhando para Esther, Esther está dando seguimento à sua história. Só que nós sabemos muito bem que a história de Esther difere da história de Rebeca. Porque Rebeca estava no meio do seu povo, estava na casa da sua família, estava no lugar confortável. Esther não. Esther não estava no meio da sua família. Esther não estava no meio do seu povo. Esther estava no meio de um povo com hábitos diferentes. Provavelmente ela se sentia deslocada. Provavelmente ela não sentia pertencer àquele povo, pertencer àquele
ambiente. Mesmo ela não estando no lugar confortável, mesmo ela não se sentindo, parte daquele povo, naquele lugar, Deus tinha um projeto através da sua vida. Naquele lugar, Deus estava enxergando uma garota que iria ser um instrumento nas mãos do Senhor. Iria ser uma resposta ao coração do seu povo. Então, eu poderia fazer a seguinte pergunta para você nesse tempo. Será que o Senhor tem um lugar? Será que o Senhor tem algo? Será que o Senhor deseja fazer algo especial na sua vida? Diferente na sua história? Será que Deus está interessado em usar a sua vida para fazer algo diferente na vida de alguém? Na sua comunidade de fé? No seu ambiente de trabalho? Quando eu olho para essa palavra maravilhosa, eu percebo que Deus, Ele intervém na história e Ele nos coloca em lugares onde nós precisamos nos tornar um referencial. Onde eu e você precisamos dar uma resposta ao Senhor, sabendo exatamente o que Deus deseja de nós. Sabendo exatamente o que Deus espera de nós. Porque eu acredito que nessa conferência tem mulheres que Deus deseja marcar a sua vida poderosamente, extraordinariamente. Eu creio que nessa conferência tudo foi planejado com tanto carinho. Tivemos desafios para essa conferência sair. Ela estava preparada para outro tempo, para outra data, mas agradou o Senhor ser esse tempo. Então eu quero dizer para você que há um tempo específico para Deus nos falar. Prova disso é essa conferência que está acontecendo nesse momento, nesse dia. Porque o projeto era ser em outro tempo, mas agradou o Senhor fazer esse tempo específico para desafiar o seu coração, para tocar profundamente na sua alma, para modificar a realidade à sua volta e para dizer a você: eu tenho um propósito com a sua vida. Eu tenho algo para realizar através de você. Eu quero marcar a sua vida. Então, nesse tempo, nessa data, se Rebeca estivesse aqui falando para você, ela diria: seja generosa, sirva com despreendimento. Mas se Esther estivesse aqui, ela iria dizer: Deus tem um plano específico para as nossas vidas. Ele tem um tempo específico para nos usar. E Ele deseja que você esteja disponível para Ele poder fazer em você e através de você o que Ele deseja fazer. Mas não só Rebeca, não só Esther. Há uma outra mulher que nos ensina muito, nos inspira muito, porque a vida dela fala todo o tempo. E a vida dela fala de diversas maneiras. E eu quero convidar você a ir para Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 56, para nós olharmos a vida de Maria, para nós percebermos algumas coisas que Maria deseja falar conosco. Vamos dizer, uma conversa de mulher para mulher. Se Maria pudesse ter uma conversa de mulher para mulher, o que ela diria a você e o que ela diria a mim? Se Maria pudesse falar hoje, eu acredito que Maria diria a você o seguinte: não tenha medo do que o Senhor deseja realizar na sua vida. Não se esconda do chamado de Deus. Tenha coragem, tenha ousadia para entrar no processo de Deus e deixar Deus conduzir você exatamente para o que Ele quer fazer com você. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro Maria se dispondo corajosamente a pagar um preço, a se entregar, a permitir Deus fazer dela o que Deus queria fazer.
Quando eu olho para a história de Maria, eu encontro algumas pessoas colocando Maria no lugar que ela nunca se colocou. Mas eu também encontro pessoas tirando Maria do lugar que ela precisa estar. Porque ela inspira. A sua vida fala. E eu quero que o Espírito Santo use a experiência de Maria para falar comigo e com você nesse tempo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar uma declaração que é muito comum a respeito de Maria, que se encontra no versículo 28 do capítulo 1, que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, presenteada pelo Senhor. A primeira vez que nós encontramos Maria na Bíblia é um evento marcante. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a primeira vez que ela aparece diante de um anjo falando com ela. E quando eu encontro Maria pela primeira vez na palavra do Senhor, diante de um anjo, e um anjo trazendo uma mensagem para ela, e uma mensagem espetacular, uma mensagem desafiadora, e uma mensagem extraordinária. Só que no bojo da mensagem que o anjo trazia, mesmo Maria sendo presenteada e agraciada, a mensagem contemplava sofrimento, humilhação e até mesmo abandono. Será que eu e você temos a disponibilidade de nos apresentar como mulheres especiais para Deus fazer algo extraordinário através de nós, mesmo se esse convite contemplar renúncia, contemplar sofrimento, contemplar perseguição ou abandono e rejeição? Será que eu e você, como mulher, nós temos essa disponibilidade para dar essa resposta ao Senhor? Porque essa origem, ou essa mensagem que o anjo veio trazer, ela não originava simplesmente de Maria, mas ela se originava do próprio Deus. E quando eu olho para essa palavra, eu percebo que a origem dessa mensagem estava consolidada, baseada na graça de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Não era pelo mérito de Maria, mas era pela graça, pela bondade, pelo favor do Senhor. E aí, quando eu olho para essa palavra, eu descubro uma verdade que mexe muito com o meu coração. E essa palavra fala comigo. Deus não chama pessoas porque elas são especiais. Elas se tornam especiais quando elas respondem o chamado de Deus. Então, Deus não me chamou porque eu sou especial, mas eu me tornei uma pessoa especial e hoje eu estou aqui falando ao seu coração porque eu decidi responder o chamado de Deus. Eu respondi a voz do Senhor que chegou ao meu coração e me desafiou. E essa voz me colocou em movimento. E hoje eu estou aqui. Eu só estou aqui porque a Júlia me achou especial. Senão eu não estaria aqui falando a vocês. No coração da Júlia, ela entendeu que eu poderia dar uma palavra de significado ao seu coração. Não porque eu sou especial apenas, mas me tornei porque eu ouvi o Senhor, Ele me chamou, Ele me ungiu, Ele me enviou e hoje eu estou aqui falando com vocês. E eu espero que vocês também tenham essa mesma experiência de serem pessoas especiais porque responderam ao Senhor ou estão dispostas a responder, estão colocando a vida de vocês à disposição daquele que é o amado da nossa alma e que nos convida para andar em intimidade com Ele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos essa palavra fantástica de Deus, porque o anjo, quando termina de entregar a palavra para Maria, ele termina a mensagem da seguinte maneira: o anjo
conclui a mensagem a Maria com um princípio teológico dizendo que para Deus não há nada impossível. Então eu quero dizer para você, mulher, que se encontra nessa conferência, não há nada impossível para o Senhor realizar na sua vida e não há nada impossível para o Senhor realizar através de você. Independente da sua estrutura, independente da sua formação, independente da sua cultura, não há nada impossível. Porque essa não é uma palavra que nasce do coração da pastora Rosângela. Mas essa é uma palavra que o próprio anjo Gabriel traz e diz a Maria: Maria, Deus está te chamando, Deus está te convidando. Há vários empecilhos para você responder, há vários obstáculos para você superar. Mas para o Senhor que te chama, não há impossível para Ele. Então, mulher, para você que está esperando uma resposta de Deus, você que está esperando uma intervenção dos céus, você que está esperando um milagre do coração de Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Mas ainda olhando para a experiência de Maria, eu aprendo uma outra verdade com ela. E a outra verdade que eu aprendo com Maria é que Maria foi uma mulher disponível diante do Senhor. Eu encontrei Rebeca disponível para servir o servo de Abraão, sendo generosa e tendo um convite para ser abençoada. Eu encontrei Esther sendo disponível para entrar na história e modificar a história do seu povo. E agora eu encontro Maria sendo uma mulher disponível e respondendo no versículo 38, aqui está a serva do Senhor. Qual era a identidade de Maria? Serva. Aqui está a identidade de Maria explícita para nós. Quando ela diz, aqui está a serva do Senhor. Essa frase resume a sua filosofia de vida. Essa frase revela para nós quem era essa mulher. E quando eu olho para ela, Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus, para a realização das promessas de Deus. Ela não se coloca nas mãos de Deus para a realização dos seus sonhos próprios ou para conquistar próprios benefícios, mas ela se coloca nas mãos de Deus para responder os propósitos do Senhor. Por quê? Ela é serva. E se ela é serva, ela está pronta. Não importa se ela é adolescente, não importa se ela é imatura, não importa se ela precisa aprender muitas coisas, mas ela está pronta para obedecer. Ela está pronta para se dedicar. Ela está pronta para sacrificar. Ela está pronta para amar, para servir. Ela está pronta para realizar os sonhos de Deus, mesmo que esse sonho seja desafiador. Por quê? Porque ela está disponível para Deus. Ela está disponível para o Senhor. Ela está disponível para sofrer. Ela está disponível para se dispor a correr riscos. Ela está disponível para mudar. Ela está disponível para a agenda de Deus. Ela está disponível para não desistir e cumprir a vontade do Senhor para o seu povo, para a sua geração. E aí eu sempre vou dizer que Maria, ela se torna a parceira de Deus. Todas as vezes que eu e você nos tornamos parceiras de Deus, Deus vai realizar algo através de nós. E nos tornar parceiras de Deus é algo desafiador, porque temos que abrir mão de nós mesmos, da nossa zona de conforto, às vezes dos nossos próprios valores, e deixar o Senhor nos usar como Ele quer. E Maria vai dizer uma outra palavra que ela é impactante, porque ela vai dizer, que se cumpra em mim a tua palavra. Quando ela diz que se cumpra em mim a tua palavra, ela está mostrando rendição total, entrega plena.
Ela não está apresentando nenhuma condição para se dispor para o Senhor. Ela não está apresentando nenhuma lista de desejos para ela dizer, pode contar comigo se o Senhor fizer isso. Mas ela está dizendo, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu abro mão de mim mesma e me entrego plenamente. E aí, quando eu me deparo com essa palavra, eu percebo na vida dessa mulher obediência, despreendimento. Então, se Maria estivesse ministrando ao seu coração nesse tempo, ela diria assim, mulher, seja obediente. Mulher, seja despreendida. Deixa Deus fazer, deixa Deus falar, deixa Deus mover, deixa Deus te usar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te levar. Porque se você se tornar parceira do Senhor, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Só que Maria ensina ainda mais, porque Maria foi uma mulher disposta a pagar o preço. E nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, onde nós não queremos sofrer por ninguém nem por nada, aonde nós não queremos nos desgastar por ninguém e por nada, aonde nós queremos ser o centro, aonde nós queremos ser servida, aonde nós queremos ser enxergada, aonde nós queremos, popularmente, ser paparicada. Só que quando eu olho para essa palavra, Maria estava disposta não só a pagar o preço, mas correr todos os riscos para que a vontade do Senhor fosse estabelecida. Aí quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou encontrar no versículo 38, o anjo falando com ela. O anjo escrevendo no céu de Nazaré, vamos dizer assim, aquilo que Deus iria fazer. Imagine você explicar para a sua família. Imagina você explicar para o seu noivo. Imagina você ter que dar as respostas que você não tem, para as pessoas compreender aquilo que racionalmente não dá para compreender. Então, quando eu olho para essa palavra, nós encontramos essa mulher entendendo que não importava se a sua reputação iria ficar manchada, desconstruída. Não importa se, como eu falei, se no céu de Nazaré estava escrito que ela teria que dar uma explicação, mas ela era a serva. Ela tinha uma identidade clara. E a sua identidade era, eu sou serva, cumpre em mim a tua vontade. Maria não tinha nenhuma garantia de tudo que iria acontecer com ela, ela iria ser suprida emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque não, né, citar a questão do bem-estar espiritual. Ela só teve que enfrentar o homem que ela amava, ela teve que enfrentar os seus familiares, ela teve que apresentar uma gravidez que não havia condições de ser explicada. E quando nós olhamos para a verdade, para a palavra, a verdade dessa palavra mexe conosco, porque quando ela conta para José, José não acredita nela. Aquele que teria que dar o apoio, aquele que teria que dar o acolhimento, aquele que teria que dar a segurança, quando ela conta a experiência, ele não acredita. Nem sempre as pessoas que deveriam acreditar na sua experiência vão acreditar. Nem sempre aqueles que deveriam te acolher, te apoiar, te amar, te enviar, te sustentar, vão fazer isso. Só que aprendemos com a palavra do Senhor que quando José sai ofendido da presença de Maria, a palavra vai nos mostrar de forma explícita
que Deus intervém. E como que Deus intervém? Nós não encontramos nenhuma palavra direta de José. A maioria das pessoas envolvidas na história do nascimento de Jesus falou ou cantou. A palavra do Senhor vai dizer, que no nascimento de Jesus, até a natureza bateu palma. Porque quem estava envolvido, diretamente ou indiretamente, falou e cantou. Mas não encontramos nenhuma palavra de José. Apenas o que nós entendemos da parte de Deus. A integridade de Deus comigo e com você, quando nós estamos na obediência em responder o convite do Senhor. A palavra vai nos dizer que José tem um sonho. Deus fala com ele. Deus apresenta a integridade de Maria. José entende o propósito de Deus e ele retorna para dar o acolhimento que no primeiro momento ele não teve coragem de dar. Muitas pessoas que saem das nossas vidas em um momento pontual onde Deus está trabalhando, atuando, movendo, depois Deus traz de volta para contemplar, para ser testemunha daquilo que Deus fez. Então eu quero dizer a você nessa hora ou nesse tempo, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, que quando eu olho para a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1, 46, 56, Maria é uma mulher que reconhece Deus, reconhece que Deus está no controle da sua história, engrandece Deus pelos seus atributos e pelas suas obras. Apesar dos desafios que Deus colocou nas suas mãos, ela reconhece Deus. E ela celebra os atributos do Senhor. Para Maria, Deus era poderoso. E esse Deus que eu e você conhecemos precisa ser também tão poderoso para nós quanto foi para ela. Aos olhos de Maria, esse Deus era misericordioso. Você pode ir lá para o versículo 49 e identificar essa afirmação de Maria. Ele era misericordioso, versículo 50. Ele era poderoso, versículo 49. Mas também ele era justo e fiel, versículo 55. Então Maria, independente da sua realidade, ela identifica o caráter de Deus, a ação de Deus. Então, uma mulher espetacular, extraordinária. Uma mulher que fala ao meu coração e ao seu coração. Deus não precisa fazer acordo com ninguém. Ele apenas precisa encontrar um coração obediente. E você, mulher que está nessa conferência, você está sendo convidada para ter esse coração quebrantado, obediente e disponível. Mas, quando a gente olha para ela, a gente encontra que Maria era uma mulher que estava sempre pronta a andar com Deus. Quando as coisas se complicavam, quando as coisas estavam difíceis. Olha bem, quando Deus chega para ela e a convida para uma parceria de grande risco, ela diz: cumpri a tua palavra, eu estou à disposição, pode fazer, eu permito o Senhor fazer. Mas quando eu enxergo essa garota estando com a mesma disposição, estando pronta para responder os desafios, quando tudo fica difícil, isso me encoraja a crescer, a amadurecer e a servir melhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar a Maria no final da sua gravidez, andando 130 quilômetros em um jumento, para não chegar no lugar que ela gostaria de chegar.
para não ter o lugar confortável que ela gostaria de ter. Depois de andar 130 quilômetros sobre um jumento desconfortável, na hora de ter o seu filho, o lugar que ela encontra para repousar, como diz a palavra do Senhor, era um lugar totalmente desconfortável, improvável para uma criança nascer saudável. Um lugar improvável para uma criança nascer bem e para ela ficar bem. Só que Maria era uma mulher humilde. Maria era uma mulher disponível. Maria era uma mulher corajosa. Maria era uma mulher sintonizada com as mãos de Deus, sintonizada com as mãos do Senhor. E ela sabia que essas mãos do Senhor eram mãos que sabia providenciar. E quem ela iria trazer para as suas mãos não era uma criança comum, mas era o Messias, era o Salvador, era aquele que iria trazer a glória para os homens, era aquele que iria trazer a honra para o coração do Pai. Então, quando eu olho para essa palavra, Maria não temeu perseguição. Maria não temeu escassez. Maria não temeu o sofrimento. E quando eu vou lá para Atos, capítulo 1, versículo 14, eu ainda encontro Maria sendo discípula de Jesus. Ela sabia quem ele era. Ele não era filho do homem. E por ele não ser o filho do homem, quando ele vai para a cruz, eu fico imaginando o que é ou o que seria o coração de uma mãe assistir toda a crueldade que Maria assistiu fazendo com seu filho. E ela estava ali, assistindo tudo, sabendo exatamente quem ele era. E quando ele ressuscita, quando ele dá o comando que os discípulos deveriam ir para o cenáculo e aguardar até que todos fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, quem estava entre os discípulos aguardando revestimento de poder? Aguardando o Pentecoste? Maria. E aí, a partir do Pentecoste, Maria sai de cena. Nunca mais ouvimos falar sobre ela. E aí eu quero dizer para você, nesse tempo, que a história dessa mulher nos confronta a deixar o Senhor escrever a nossa própria história. Confiar no projeto do Senhor para nós, para cumprirmos a nossa missão. Então, Rebeca cumpriu a sua missão. Serviu o servo de Abraão e serviu os seus camelos. E ganhou um esposo, ganhou uma família. Esther serviu o seu povo e construiu a libertação e a honra do seu povo. Maria serviu ao Senhor, se entregou. E é a marca da história daquela qual Deus gerou o Salvador. E você? Você está cumprindo a missão de Deus? Você foi chamada para responder uma missão. Você está comprometida com essa missão? Então, se Maria estivesse aqui hoje, ela diria a você: não tenha medo. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de realizar o que o Senhor deseja realizar através de você. Que nesse tempo tão precioso, a mão do Senhor esteja sobre você. A graça do Senhor esteja sobre você. E se você é a Rebeca dessa geração, sirva com generosidade. Se você é a Esther dessa geração, saiba que Deus tem um plano na sua vida. E se você
é a Maria dessa geração, não tenha medo de deixar o Senhor realizar através de você o que Ele deseja fazer. Que esse tempo de conferência seja um tempo especial, cuidadoso, do coração do Senhor para com seu coração, mulher. E que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Então, só para lembrarmos, se Rebeca falasse a você, ela iria dizer, seja generosa. Se Rebeca fosse falar, ela iria dizer, Deus tem um plano. Se Maria fosse dizer, ela iria falar, não tenha medo dos planos do Senhor. E eu, como pastora de uma igreja local, diria a você, vale a pena arriscar, servir o Senhor e deixar com que Ele cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente.